analisando os assuntos referentes a medidas de controle de risco elétrico, certo? E aí a gente falou que no próximo bloco a gente continuaria, certo, com normas técnicas brasileiras, certo? Então, após a gente ver toda a parte de medidas de controle de risco elétrico, desde utilização de seccionamento, utilização de proteção, aterramento, aterramento, todo isso que a gente viu, finalizou a medida de controle de risco elétrico, certo? A APR, o checklist, tudo mais. A gente vai complementar isso um pouquinho também quando chegar na parte de EPI e EPC, que são equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. Só que agora a gente vai tratar mais especificamente de 3 normas, certo? A gente vai dar ênfase mais nessas 3. Na verdade, a gente só vai citar mais ou menos qual o objetivo dela, qual o campo de aplicação, onde ela se aplica, onde ela não se aplica, certo? Porque não teria como a gente fazer um estudo detalhado dessas normas, certo? Só dessas 3. E nem do próximo assunto que vem, que são algumas normas do Ministério do Trabalho e Emprego, que são, se não me engano, atualmente já são 36. Então, quando chegar lá, a gente só vai citar que existem essas normas, certo? Então, aqui a gente já viu, só recapitulando, que na nossa primeira aula, certo? A gente viu lá, eu acho que foi antes daquelas perguntas, daquela parte motivacional, certo? Falando das perguntas. Continue com aquelas perguntas guardadas aí que no final do curso espero que a gente possa respondê-las novamente. A gente viu no iníciozinho que a NR10 ela se aplica às fases de geração, certo? Que seria o caso na indústria, certo? Na usina lá, certo? Que a gente tem a geração de energia, no caso do hidrelétrico, a gente está citando o hidrelétrico porque eu acho que é um exemplo que todo mundo tem mais conhecimento. A gente viu que ela se aplica também parte de transmissão, que seria quando sai da hidrelétrica, no caso, da geração, e a gente agora a gente já tem embasamento para a gente dizer que passa por um transformador elevador. A gente já viu o funcionamento do transformador, a gente já viu que ele tem essa propriedade de elevar a tensão, de baixar a tensão, ou também de fazer apenas a isolação, certo? Então passa por esse transformador elevador. A gente já discutiu também no início do curso por que ele aumenta essa tensão, que é justamente para diminuir as perdas. Tem a distribuição, certo? Que chega até a parte que vai chegar até o consumidor, e tem o consumo. Então a NR10 ela se aplica nessas fases aí, certo? Além disso, ela aplica-se nas etapas que incluem o projeto de construção, montagem, operação, manutenção, certo, das instalações elétricas ou qualquer trabalho nas suas extremidades. Então, qualquer trabalho que estejam relacionados direto ou indiretamente com a instalação elétrica, então a NR10 se aplica, certo? Então, ela observa-se também, ela segue as normas técnicas brasileiras vigentes e na ausência dessas normas, aplica-se outras normas internacionais cabíveis. A gente viu aqui, por exemplo, esquema de aterramento, a gente citou normas internacionais, certo? Em diversos momentos a gente foi citando essas normas internacionais. Então agora acho que a gente já está um pouco mais maduro, inclusive para falar o que são essas normas internacionais, certo? Agora já dá para vocês entenderem melhor o que é tudo isso, certo? A gente, como eu disse, a gente vai ver 3 normas, certo? Então a gente vai ver a 5410, a gente já falou muito aqui dessa norma, a gente cita ela a quase todo momento, porque a 5410 de 2004, a NBR, certo? Ela é instalações elétricas de baixa tensão. Então, como a NR10, o curso que a gente está vendo, é o curso básico, certo? Então, justamente essa norma se aplica, certo? Então, porque baixa tensão, a gente já viu que é uma tensão maior que 50 volts em corrente alternada e menor que 1000 volts em corrente alternada, ou maior que 120 volts em corrente contínua e menor que 1500. Então, a NR10, muitas das partes que ela pega, parte de aterramento, dispositivo de proteção, muitas das partes mesmo ela pega justamente com embasamento a NBR 5410. Por quê? Porque a NBR 5410 é a instalação elétrica de baixa tensão, certo? A gente vai também tratar da
14039, o 14.039, certo? 2003, depende, como quiserem falar, 14039, 14.039, que é a instalação elétrica de média tensão, certo? E a gente vai tratar da NBR 5419, que é a proteção contra descargas atmosféricas. A gente falou muito aqui, chegou a falar também no caso de utilizar um dispositivo de proteção contra surtos, que seria no caso da descarga atmosférica e tudo mais, só que a gente não entrou em detalhe como que seria essa descarga atmosférica, como é formada essa descarga atmosférica, como proteger, certo? Então a norma que trata dos itens de proteção para a descarga atmosférica é chamada NBR 5419/2015. Cuidado que 2015 é a mais atual, certo? Então houve muita alteração na norma em relação à norma anterior, certo? Então está completamente atualizada e é atualmente em vigência. Então a gente vai ver um pouquinho de cada dessas normas, como eu falei, não dá para a gente entrar em detalhes de cada uma, a gente vai ver basicamente o que elas tratam, campo de aplicação, objetivos, certo? Onde não aplica, onde não se aplica, porque não dá para a gente ver com detalhes cada norma dessa, certo? Como, por exemplo, se a gente juntar essas três normas, a 5410, 14039 e a 5419, então é capaz de a gente ter aí, acredito que umas 800 páginas só de norma, então não dá para a gente entrar em detalhes de cada um delas, até porque não é o objetivo do curso. O objetivo é só mostrar para vocês que essas normas existem, que estão aí, e no caso da necessidade ou de dúvida, pode tentar consultá-las, certo? Profissionais habilitados, qualificados, são os profissionais que têm que estar se preocupando em ler essas normas, ler, interpretar e aplicar os conceitos dela nos seus projetos, para que isso venha garantir a segurança da instalação, segurança de todo o serviço, segurança da vida e saúde das pessoas, certo? Então, como falei, a gente começa vendo objetivos e campo de aplicação. A 5410, ela estabelece condições que as instalações elétricas de baixa tensão devem satisfazer a fim de garantir. Ou seja, ela traz diversas definições, desde a parte de aterramento, bitola de condutores, como você vai fazer essa ligação, essa parte de baixa tensão, certo? E aí ela traz especificações que as instalações devem satisfazer para garantir segurança, certo? Então, por exemplo, ela quer garantir a segurança das pessoas e animais, então ela traz especificações, como a gente viu lá nas tabelas, certo? Ela trata a resistência do corpo humano, ela trata as zonas de risco. A gente viu também que é ela que define os espaçamentos, das condições mínimas do espaçamento para segurança. Então, essa parte toda de segurança quem traz é a NBR 5410. A NR, ela diz quem deve seguir, o que deve ser feito. E a NBR traz as especificações de como você vai fazer isso, certo? Então, ela se preocupa também com o funcionamento adequado da instalação. Então, toda aquela parte de esquema de aterramento, toda aquela parte de onde você deve utilizar o DR ou não, como a gente vai ter que fazer esses cálculos para decidir quando deve haver o seccionamento automático ou não. No caso do esquema IT lá que a gente viu, que se for para haver o seccionamento após o DSI perceber uma segunda falta, dependendo do esquema de ligação, ele vai decidir, o projetista vai decidir se utiliza os cálculos para o esquema TT, o TN, a depender da ligação de IT, certo? Isso tudo quem define é a NBR 5410, justamente porque ela quer garantir o funcionamento adequado da instalação, ela quer garantir a proteção das pessoas e a proteção dos animais, certo? Então é uma norma extremamente importante. Ela também se preocupa com a parte de conservação dos bens, lógico, certo? Então, se a gente viu a parte do aterramento funcional, aterramento de proteção, certo? Isso também ajuda, além de proteger as pessoas, protege os equipamentos. A NBR 5410 também traz as especificações como deve ser feito. Não é obrigado você ter conhecimento dela, mas se você tiver interesse, se você não for da área, certo? Se você for um eletricista ou alguém da área, com certeza você tem que ter conhecimento dessas normas para que você possa fazer seus projetos com eficiência, com qualidade e obedecendo as normas, certo? Para garantir a segurança dos equipamentos, das instalações, dos animais,
certo? Como as normas foram projetadas. Então, a gente viu, certo? O que a gente vai falar aqui, na verdade, a gente já citou, a gente está oficializando muitas coisas que a gente já falou, certo? Porque a gente já citou muitos momentos a 5410, não citei diretamente a 5419, mas a gente que a proteção para estrutura contra descargas atmosféricas, mas a gente citou sobre essas descargas atmosféricas, certo? Sobre os raios. E aí a gente só está oficializando agora. Qual é a preocupação dela, onde é que ela se aplica e onde ela não se aplica, certo? Então, a 5410 de 2004 se aplica principalmente às instalações elétricas. Quais instalações? Certo? Principalmente instalações de edificações, ou seja, prédios, casas, indústrias e tudo mais. 5410 com certeza está sendo seguida para que siga as especificações de segurança das pessoas, dos animais, dos equipamentos, funcionamento adequado da instalação, certo? Então, principalmente edificações. Quem vai fazer um projeto, qualquer edificação que você vê aí, se for um profissional competente que fez, com certeza ele seguiu as especificações da 5410, com certeza da NR10, com certeza da 5419, certo? Desde que ele esteja em baixa tensão, a gente não precisa de se preocupar com a 14039, que já é de média tensão. Então, instalação de edificação, instalação residencial. Mas a residência é pequena, não importa. Se for um profissional responsável, ele vai seguir as especificações da norma 5410, vai seguir NR10, certo? Então, não importa se é só um cômodo, se é só 2 cômodos, tem que se seguir a norma. Vou fazer um esquema de aterramento aqui, vou botar uma haste e tá bom. Não é só assim. A norma estabelece o critério de cálculos que devem ser feitos para se garantir segurança. Estabelece um determinado tipo de ligação, qual dispositivo de proteção você deve utilizar, certo? Estabelece que determinados cômodos devem sim ter um dispositivo de proteção diferencial residual. Então, independente do tamanho da instalação, se for um profissional competente que vai fazer, ele vai sim ter conhecimento dessas normas e vai aplicar. Então, a 5410 aplica-se também comercial, lógico, com certeza. Porque em comercial, marca residencial também vai ter muito mais outros equipamentos, muito mais outros utensílios que precisam de todo esse cuidado, certo? Então, precisa-se também ter esse cuidado. E também alguns compartimentos públicos, com certeza vai aplicar 5410 também, porque independente de qual tipo você está fazendo um projeto para qual tipo, o que vai instalar é um projeto de instalação elétrica. Então vai ter o fornecimento de energia elétrica e vai ter o consumo. Então dependendo da instalação vai ter o fornecimento, consumo. Só vai mudar os tipos de carga instalada, os tipos de projeto, os tipos de dispositivo que você vai utilizar, certo? A sensibilidade de cada um, o que precisa mais de determinado cuidado ou não, como por exemplo se for num hospital, certo? Você tem que seguir as 5410 com certeza, só que você tem normas específicas também para equipamentos hospitalares, como a gente já comentou. Tem o DSI, certo? Que a gente utiliza em casos específicos. Se for um sistema de telecomunicação, também 5410, só que aí tem outras especificações também, certo? Ela se aplica também à parte industrial, com certeza a parte industrial, que a gente tem motores, a gente pode ter gerador, a gente tem transformador, a gente tem pode ter desde um projeto simples a um projeto bem mais complexo. Então a parte industrial, principalmente, certo? Infelizmente, alguns proprietários acham que o fato simples do mundo estar funcionando lá não tem que seguir norma nenhuma, ou está funcionando, está ok. Eu já passei por situações assim, infelizmente, que o profissional, o dono da empresa, chegou para mim, era visível, o profissional da área, quando chegar lá era visível, você vê que o compartimento, a parte elétrica estava muito precária, e ele olhava para mim e falou assim: não, a instalação elétrica aqui está perfeita, só que perfeita para eles é simplesmente está funcionando, não perfeita é para de funcionar, certo? Então, são coisas um pouco distorcidas que o pessoal fala,
um meio de um método de analisar a instalação elétrica está funcionando, está bom, não está funcionando, está ruim. Só que não é assim, a gente tem normas para seguir, a gente tem todo um projeto, a gente tem todos os dispositivos para seguir. Segurança tem que se preocupar, a galera não se preocupa, a preocupação está funcionando ou não está. Segurança, manutenção, o pessoal não se preocupa. Então, o projeto tem garantia de segurança, tem garantia de meio de manutenção. A gente já viu que tem que seguir todo um procedimento para garantir a desenergização, tem que ter todo um procedimento para garantir a energização, certo? A gente viu como que deve ser, colocar cadeado, fazer o seccionamento, certo? Então, tudo isso faz parte do projeto. Aí sim você pode dizer se na instalação aqui está perfeita. Diagrama de filar, a maioria não sabe nem o que é, certo? Infelizmente. Mas se o dono da empresa, da indústria não sabe, ele pelo menos deveria contratar algum profissional que estivesse lá dentro para estar auxiliando nisso. Ele não é obrigado a saber, mas alguém que trabalha com ele, um profissional habilitado, qualificado, tem que saber para colocar essas coisas em ordem, certo? Não só por causa de uma possível multa que ele venha tomar, mas sim por causa da própria eficiência do serviço dele, garantir a segurança e a vida das pessoas. Normalmente a pessoa se preocupa mais com máquinas caras que podem ter lá dentro e podem ser queimadas ou não, certo? Então, a 5410, ela garante toda essa segurança, certo? Ela garante a segurança, ela pode ser utilizada para aplicação de instalações elétricas e serviços agropecuários, hortigranjeiro, etc, certo? Ou seja, tem instalação elétrica? Tem. Fornecimento, consumo, proteção, funcionamento adequado, 5410. Tem casos específicos? Tem. Quais são os casos específicos? A maioria dos casos específicos, a própria 5410 já cita determinadas normas que devem ser seguidas. NR10 cita outras normas também que já devem ser seguidas, certo? Então, demanda, consumo, fornecimento, preocupação com quem está trabalhando, preocupação com seus equipamentos, a 5410 vai estar auxiliando completamente nisso aí, certo? Infelizmente, muitos profissionais que trabalham na área também têm esse mesmo, digamos, essa mesma visão da instalação elétrica que está funcionando ou não. Como eu já citei aqui ao longo do curso, alguns preferem, muitos dos eletricistas preferem não utilizar um DR, por exemplo, não sabem nem o que é um DSI, certo? Então só sabe o disjuntor mesmo e pronto, e acha que dali está perfeitamente bem e tranquilo. Infelizmente ela acaba pecando por isso. Quem contrata seu serviço acaba pecando também, porque às vezes você contrata, paga caro ou médio, não sei, dependendo do profissional, ele acha que é bom, aí acaba lhe cobrando um determinado valor ainda. E aí você faz uma instalação, por exemplo, do chuveiro. Eu gosto de citar sempre o chuveiro porque é uma coisa assim do dia a dia que a pessoa não se preocupa muito, certo? Mas tem de equipamentos também que são feitos, mas aí no final das contas você contrata o serviço, acha que está completamente protegido e não está, na verdade não está, certo? Então, cuidado para saber quem vai contratar, cuidado para ver se quem está tendo acesso a esse curso agora, quando for contratar, se quiser fazer um levantamento melhor de quem é um profissional, pergunte sobre essas normas, se eles têm conhecimento. Já ouviu falar da NR10, da 5410, da 5419, diagrama unifilar, trifilar, certo? O que é um DR, o que é um DSI. Pergunte, você está pagando, então você pode perguntar justamente para ver o profissional, se ele já fez muito projeto, se quando ele faz, ele costuma fazer um projeto elétrico, ou se fica tudo na cabeça, certo? Se possível, e na melhor dos casos, contrate sempre um profissional habilitado, certo? Que ele possa fazer o projeto e deve deixar assinado lá com um criadeiro, ou seja, um engenheiro, um eletrotécnico, porque assim você tem responsabilidades técnicas e caso venha acontecer algum problema, você tenha quem responsabilizar. Ou ele tenta resolver seu problema se a culpa foi dele, ou você pode partir para a justiça, porque no profissional ele está lá com seu registro no determinado conselho de classe, então ele tem a obrigação de arcar de acordo com as normas de fazer um projeto que seja eficiente. Caso isso não aconteça, você está respaldado legalmente para cobrar que isto seja feito, certo? Então, às vezes, o barato da gente pode sair caro, certo? Então, só esses conselhos, essas dicas aí, certo? Aqui a gente tem
continuando na NR10 ainda, certo? Ela se aplica em áreas descobertas das propriedades externas das edificações. Então, se eu tenho áreas descobertas, propriedades externas das edificações, ou seja, que vou alimentar também, ou seja, que vai demandar consumo, eu aplico a NR10 também. Ela tem especificações para tudo isso, certo? Aos circuitos que atendem os requisitos de baixa tensão, com certeza, até porque ela é instalações elétricas de baixa tensão, certo? Mais uma vez, estou enfatizando, baixa tensão, maior que 50 volts, corrente alternada, menor que 1000 volts em corrente alternada, certo? Ou 120 volts, corrente contínua, 1500 volts em corrente contínua. Então, ela atende esses circuitos, certo? Canteiro de obras, feiras, exposições e outras instalações temporárias. Então, a gente vai ter uma feira aqui, vai ter uma exposição, canteiro de obras, certo? Alguma instalação que vai ser temporária. Quando vai ter uma feira em determinado local, barraca ou apresentação que vai ter lá, vai precisar de uma alimentação elétrica, certo? Ele vai precisar de iluminação, talvez vai precisar de motores funcionando, vai precisar de equipamentos funcionando. Então, normalmente, muitas pessoas, infelizmente, vão lá, elas mesmas fazem a ligação de todas as formas, certo? Se não tiver ninguém para fiscalizar. Só que algumas vezes contratam determinados profissionais para fazer e faz essa ligação digamos, de formas aleatórias. Só que esquecem que existem normas, mais uma vez, que regulamentam tudo isso, certo? A 5410 também, ela trata dessa segurança, porque a instalação temporária mas tem que ter segurança. NR10, 5410, certo? Então a 5410 ela vai, talvez a 5419, dependendo do que você vai precisar, certo? Do quanto tempo você vai precisar, vai ficar nesse estabelecimento. Então isso tudo varia, certo? De acordo com o estabelecimento, de acordo com o que vai ser preciso, de acordo com as especificações. A norma vai lhe dizer qual o melhor caminho a seguir, certo? Então, além disso aí, certo? Ela se aplica também a toda fiação e a toda linha elétrica que não seja coberta pelas normas relativas a equipamentos de utilização. Ou seja, existem normas que definem existem algumas normas que definem a proteção para alguns equipamentos específicos, certo? Então, para este tipo de norma, certo? Se o equipamento já tem essa especificação, beleza, não precisa da 5410, mas se já tem especificação, se não tem, aplica-se a 5410. Se tem, ela prevalece sobre a 5410, certo? Ela aplica-se também às linhas elétricas fixas de sinal, com exceção dos circuitos internos dos equipamentos, ou seja, inclusive ela define que circuito de alimentação e circuito de sinal devem ser separados, certo? Justamente para não haver a interferência eletromagnética. Então, exceção dos circuitos internos dos equipamentos. Por quê? Ela está se preocupando com a alimentação que está sendo feita. Os circuitos internos já são outras características, já são outras precauções que fogem da norma. Ela pode se preocupar, ela se preocupa com o seccionamento para que isso não venha prejudicar o circuito interno, certo? Mas ela não se preocupa, ela não dá o estado dela se preocupar nessa parte desse circuito interno, porque já tem outras normas, outros aqui que já definem tudo isso, e aí tem toda a parte eletrônica lá dentro para garantir esta proteção, certo? Então, pessoal, a gente está aí falando da 5410 também. Ela se aplica às instalações, normas e reforma de instalações existentes. Então, se eu vou fazer uma instalação nova, 5410. Se eu vou fazer uma reforma, instalação de existente, aplica-se também a 5410. Só com uma observaçãozinha aqui, certo? As modificações destinadas a, por exemplo, acomodar novos equipamentos elétricos, inclusive o de sinal, ou substituir equipamentos existentes, eles não caracterizam obrigatoriamente ou necessariamente uma reforma geral da instalação. Pode ser que você só faça uma adaptação, pode ser que você só faça uma reforma naquele setor, naquele circuito, porque a norma já define também que você deve definir o circuito da instalação. Ela diz também, ela aconselha você seguir determinados circuitos para determinados pontos, certo? Então essas reformas não significa que você vai fazer uma reforma geral na instalação. No próximo bloco a gente dá continuidade falando
dos casos onde ela não se aplica, certo? A gente já viu onde que ela se aplica, a gente viu quais são as especificações, quais são as preocupações, ou seja, instalação elétrica de baixa tensão. Quem trabalha com esta norma, quem trabalha nessa parte da instalação, tem que ter a 5410 embaixo do braço sempre. Não é obrigado ele ter tudo fixado na mente, mas pelo menos impresso em algum meio que ele possa estar sempre acessando para fazer os projetos de acordo com o que demanda a norma, certo? Próximo bloco a gente continua falando sobre os casos onde essa norma não se aplica. Até o próximo bloco, pessoal.